Eu sou Luiz Carlos Pugiali, tenho 54 anos. Sou casado com a Tereza Cristina, 28 anos. Pai do João Paulo, aluno universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Por 15 anos, trabalhei na Pastoral da Iniciação Cristã, na paróquia de Nossa Senhora da Esperança, em Botafogo, coordenando a Pastoral da Crisma. Também fiz parte da Comissão Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade e participo do movimento de Cursilho de Cristandade. Sou membro da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, uma ordem ligada à Santa Sé, ao Vaticano. Ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, da Paróquia de São João Batista da Lagoa, servindo no Colégio Santo Inácio. Participo do Encontro de Casais com Cristo, da Igreja de Nossa Senhora da Paz e do Encontro de Paz com Cristo do Colégio Santo Inácio em Botafogo. Sou membro da Associação dos Educadores Católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também membro da Pastoral dos Políticos Católicos, uma pastoral fundada por Dom Filipe Santoro, que estou nela desde o início da sua fundação. Tive a honra de ser secretário executivo da organização da visita do Papa João Paulo II ao Rio de Janeiro, por ocasião do 2º Encontro Mundial do Papa com as Famílias, hoje nosso santo São João Paulo II. Também participei da secretaria executiva da visita do Papa Bento XVI à cidade de São Paulo e Aparecida do Norte, por ocasião da canonização do Frei Galvão e da Conferência de Aparecida. Fui designado como presidente da comissão governamental que organizou a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro com o Papa Francisco. Trabalhei na organização de vários eventos, como Queremos Deus, Tarde com Maria, Festa da Misericórdia e também o Retiro de Água Viva. Acompanhei o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles em suas atividades tanto na catedral como em visitas pastorais em diversas paróquias desta cidade. Este é um breve resumo da minha caminhada de fé aqui na cidade do Rio de Janeiro. Há 30 anos morador do bairro de Botafogo, conheço a realidade de todas as comunidades da nossa cidade do Rio de Janeiro. Sou formado pela Escola de Fé e Política da Arquidiocese e me sinto hoje preparado a assumir uma candidatura a vereador nesta cidade. Depois de longos anos de experiência, tanto no Executivo quanto no Legislativo, trabalhando na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e no Governo do Estado, eu me sinto preparado a defender você na Câmara dos Vereadores. Terei como foco do meu trabalho aqueles valores que norteiam a vida de um cristão: a honestidade, a transparência e a busca cada vez maior da competência no serviço público. Durante a minha caminhada, eu fui idealizador e produtor do programa Caminhos do Rio, tendo a oportunidade de conhecer a realidade de várias cidades do estado do Rio de Janeiro e de inúmeros bairros da nossa cidade, conhecendo a realidade social de cada uma delas, as necessidades de cada uma dessas regiões e, principalmente, as suas capacidades de desenvolvimento. Apresentei também na Rádio Catedral FM 106.7 da Arquidiocese do Rio de Janeiro o programa No Coração do Rio, um programa que falava da leveza, da beleza de cada uma das regiões do interesse turístico da cidade do Rio de Janeiro. Fui assessor de gabinete do deputado Carlos Dias, ajudando na elaboração da lei do ensino religioso confessional. Coordenei os postos de habilitação do DETRAN, seja na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, como também um trabalho articulado nos postos de todo o estado do Rio de Janeiro. Do DETRAN, fui trabalhar na Secretaria de Justiça e Direitos do Cidadão, coordenando o projeto contra a discriminação. Com a eleição do governador Sérgio Cabral, fui convidado a fazer parte da sua equipe como assessor especial de relações institucionais.
Trabalho esse que fazia exatamente a ligação entre o Estado e a Igreja, entre o governo e as diversas comunidades. Tivemos a honra de receber pela primeira vez no Palácio Guanabara o Romano Pontífice e chefe de Estado do Vaticano, o Papa Francisco. Com a transmissão do cargo do Sérgio Cabral ao governador Luiz Fernando Pezão, fui convidado pelo governador Pezão a permanecer na mesma função e com as mesmas atribuições. Com o afastamento do governador Luiz Fernando Pezão, fui convidado pelo governador em exercício Francisco Dornelles a desempenhar as mesmas atribuições e ainda mais, representando-o em diversas celebrações e atividades fora do palácio. Os princípios básicos do meu trabalho político permanecerão os mesmos que já norteiam esses 20 anos meus de vida pública. Doutrina social da Igreja, respeito às pessoas, respeito ao ser humano, respeito aos direitos humanos, fé e política, todos eles orientados pela Constituição brasileira e também pelos documentos da Igreja. Aqueles, de modo especial, que o Santo Padre nos apresenta nesses dois últimos documentos, que é o Laudato Si, que fala do cuidado da casa comum, e também a resposta ao Sínodo dos Bispos realizado em prol da família. Os principais pilares desse meu trabalho serão, sem dúvida nenhuma, a educação na valorização do ensino religioso nas escolas públicas, a saúde, a questão do atendimento médico, clínico, nos postos de saúde, nas clínicas da família e nos hospitais, sejam federal, estadual ou municipal. O doente não quer saber de que governo é a responsabilidade, ele quer ser tratado. A segurança deve ser um ponto fundamental do nosso trabalho, da vida pública. E aqui quero parabenizar o trabalho realizado pelo secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrano. Ele tem se preocupado não só com os turistas e com os grandes eventos que chegam na cidade do Rio de Janeiro, mas a sua maior preocupação, e que deve ser a nossa preocupação também de legislador, é, sem dúvida nenhuma, aqueles que vivem nessa cidade. A questão do transporte. O transporte hoje precisa cada vez mais alcançar uma autonomia para atender com mais qualidade aqueles que usam dele no dia a dia. A valorização do esporte, da cultura e do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos numa cidade que tem por essência a sua vocação turística, tem por essência a sua vocação ao esporte, tem por essência o berço da cultura deste país. Então, precisamos valorizar os valores que nós podemos encontrar no nosso povo carioca. Precisamos incentivar essas ações, esses valores que o povo carioca tem na sua natureza de ser carioca. A alegria, o carnaval, mas não só a alegria, o carnaval e o futebol. Existem inúmeras outras formas de você descobrir talentos na sua comunidade, no seu bairro e na sua rua. Tem um tema que é muito caro para mim, que é o turismo religioso. A cidade do Rio de Janeiro tem vocação para o turismo religioso. Aqui nós temos como grande símbolo da cidade e que se tornou símbolo também do nosso país, o Cristo Redentor. Nós temos no Rio de Janeiro, em andamento, vários processos de beatificação e canonização de santos que nasceram na cidade do Rio de Janeiro, como Guido Schaeffer, como Odetinha, como Zélia e Jerônimo. Nós temos sim uma vocação para o turismo religioso e devemos saber explorar este trabalho. De que forma? Trazendo cada vez mais o turismo religioso para a cidade do Rio de Janeiro, valorizando as nossas igrejas históricas, valorizando os nossos lugares de interesse de visitação.
E isso se faz com planejamento, com projetos claros, com serviços direcionados. Por isso eu sonho com uma guarda municipal mirim, que possa estar nesses lugares de interesse do turismo religioso, orientando, contando história, mostrando para as pessoas o valor daquele lugar que deve ser conhecido pelo carioca e pelo turista. Precisamos iniciar um novo ciclo na política da cidade do Rio de Janeiro. A palavra política vem de polis, uma palavra grega que significa cidade, o cuidado com a cidade. E política é diferente de politicagem, daquilo que quer fazer levar vantagem nas coisas. Como a gente está acompanhando nesse quadro nacional, nesse quadro político que o país vive. Nós não podemos compartilhar e querer que a política continue sendo assim. Nós fazemos parte dessa transformação. E essa transformação só acontece com o seu voto. Essa transformação acontece não só com o seu voto, mas com a sua participação. A sua participação na escolha de um candidato e depois no acompanhamento das atividades desse candidato. Quantos de nós nem lembramos em quem votamos há 4 anos atrás? E de modo particular, é na prefeitura, é na cidade do Rio de Janeiro que tudo isso toma forma, que tudo isso toma corpo, que tudo isso toma raiz. Porque é na cidade que se cuida da rua, que se cuida do bairro, que se cuida da comunidade, da sociedade, que se pensa em políticas para as nossas famílias. Você está sendo convidado hoje a integrar uma rede de esperança. Muitos de nós estamos sem esperança. Ao contrário, eu te digo, precisamos renovar a nossa esperança. Esse momento político ajudou para quê? Ajudou para que nós conversássemos mais em família e em casa, entre os amigos, sobre as questões políticas. Não vamos deixar essa chama a se apagar entre nós. Vamos fazer com que a política faça parte do nosso dia a dia. Como já disse, em casa você precisa fazer política. Querendo assistir um jogo, o outro assistir uma novela, o outro que assistir um filme, é no diálogo que se toma aquela decisão. Política deve ser feita com diálogo, não com briga. Política deve ser feita com honestidade, não com injustiça. Política deve ser feita com respeito a você. Precisamos aprender a viver o respeito. Se nós pensarmos no valor que tem o respeito que é dado um ao outro, com certeza nós iremos exercitar a política do jeito que ela deve ser. Não partidária, mas sim participativa. Não podemos mais confundir a questão de políticas partidárias sem pensar na participação do político na sociedade transformadora, numa sociedade melhor. E o que o nosso Papa Francisco fala? Na construção do bem comum. Envolver-se na política é uma obrigação de todos os cristãos. A política é a melhor forma de realizar o bem comum. Então, impelido, motivado por esta fala do Papa Francisco, eu respondo a você: eis-me aqui. Eu tenho aqui um termo de compromisso que eu assinei e entreguei ao Cardeal do Rio de Janeiro. Entreguei à Igreja Católica e posso colocar à disposição de cada um de vocês. Diz o termo assim: termo de compromisso. Eu, Luiz Carlos de Souza Pugiali, casado, na qualidade de pré-candidato ao cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro, nas próximas eleições do ano de 2016, assumo o compromisso público, se eleito for,
defender e promover o direito pleno à vida, desde a concepção até a morte natural. Defender a família, constituída de acordo com a doutrina da Igreja. O respeito à fé católica e todos os símbolos, ritos e manifestações e templos. Me comprometo a respeitar todas as religiões e crenças sem perder a minha identidade. Assim, a não permitir ou fazer o que estiver ao meu alcance para que sejam aprovadas e sancionadas leis e atos administrativos comprometidos com os valores acima. Por fim, assumo o compromisso de manter e me empenhar ao máximo para a aprovação e sanções de leis e atos administrativos destinados a promover e dar maior garantia a esses valores inalienáveis. Assinei esse documento e entreguei na Arquidiocese do Rio de Janeiro e está disponível a qualquer pessoa que queira saber qual é o compromisso do PUJALI nessas eleições de 2016. Carioca de coração foi o lema que eu escolhi para o meu trabalho político, o meu trabalho na vida pública. E eu quero convidar você a transformar esta cidade. Essa cidade está passando por uma fase de transformação, sem dúvida nenhuma. Mas está na hora dela agora iniciar a transformação humana. Já houve a transformação da cidade enquanto construções, enquanto obras. Agora está na hora de nós valorizarmos a pessoa da cidade, a pessoa que vive na cidade, aquele carioca que caminha pela nossa cidade. Então, eu te convido a transformar esta cidade do Rio de Janeiro. E de que forma? Eu te convido a viver o meu lema, um coração novo para um novo Rio. Venha fazer parte da nossa rede de esperança, daqueles que renovam hoje, na vida pública e na política, a esperança de um mundo melhor, de uma cidade melhor. E você faz parte dessa história. Você é o protagonista dessa história. E eu quero você junto conosco, fazendo essa transformação. Eu te convido a viver um coração novo para um novo Rio. Eu te convido a viver um Rio novo, justamente a partir das eleições de 2016. Um coração novo para o novo Rio. Inteligência, caráter, competência, capacidade de trabalho, capacidade de liderança são outros nomes do PUJALI. Ele levará para a Câmara dos Vereadores todos aqueles princípios que a sociedade precisa para ficar mais forte e mais respeitada. Ele vai ser na Câmara dos Vereadores aquele defensor dos princípios básicos da pessoa humana, o direito à liberdade de imprensa, o direito à liberdade política, o direito à liberdade religiosa. Ele será também o embaixador da Igreja Católica na Câmara dos Vereadores. Nós precisamos do PUJALI. Ele é um grande candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. A escolha de um vereador é uma das tarefas mais importantes que a gente tem na hora de fazer a nossa opção política. O vereador é aquele político que está mais perto da gente, que tem que ter uma relação com as coisas da nossa vida, da nossa história, com os problemas do nosso cotidiano, com aquele grupo que a gente pertence. Eu conheço o PUJALI há muitos anos, o PUJALI está na política há muitos anos, trabalhando próximo da gente, trazendo demandas, ajudando muito a igreja, ajudando muitas comunidades, mas finalmente ele resolveu aceitar o desafio de colocar o nome dele à disposição do cidadão carioca. Eu tenho certeza que o voto do PUJALI é um voto
de muita qualidade, que vai ter muito retorno, que vai permitir essa relação próxima que é obrigatória entre o vereador e o seu eleitor. Eu vou votar por Giali 11.115. Bom, eu posso falar do Pugliali sob vários pontos de vista, né? Não é o ex-governador, senador, presidente da Assembleia, deputado que fui, mas o homem Pugliali que eu conheci, o homem marido da Tereza, companheiro da Tereza, pai do João Paulo, que se emocionava ao meu lado em 2011, quando o Papa Bento anunciava o Rio de Janeiro como sede da Jornada Mundial da Juventude, e sem dúvida foi Pugliali quem mais lutou anonimamente para que esse evento viesse para o Rio de Janeiro, e a emoção dele ali, vendo João Paulo, seu filho, entre os jovens brasileiros, recebendo, né, naquele momento, a missão em Madrid de organizar, junto com a nossa igreja, a Jornada Mundial, que eu, como governador, tive o prazer e a honra, junto com o Pugliali, de receber o Papa Francisco aqui no Rio de Janeiro. Posso falar do Pugliali, militante político indignado com a pobreza, indignado com a injustiça, do Pugliali amigo, do Pugliali grande servidor público, honesto, sério, trabalhador. O meu pai foi vereador durante 3 mandatos. Eu sei a importância do mandato de um vereador. Eu diria até que, para interferir na sua vida, é de todos o mandato mais importante, que vai mexer no seu cotidiano. A cidade do Rio merece ter o Pugliali como vereador. Eu vou votar nele. Olá, meus amigos. Hoje eu vim aqui falar do Luiz Carlos Pugliali, esse amigo dileto que eu tenho há mais de 10 anos, que eu conheço a sua história, a sua família, conheço o que pensa Luiz Carlos Pugliali. Eu não tenho dúvida que ele, como vereador dessa cidade, vai poder contribuir muito ao meu lado, como prefeito, para que nós possamos fazer essa cidade cada vez melhor, investindo em educação, investindo em saúde, investindo em princípios, que sejam princípios que valorizem as famílias, que valorizem os princípios da Igreja Católica. E ele, como cristão, como temente a Deus, como alguém da Igreja Católica, a minha religião também, possamos estar defendendo a sociedade que cada vez mais avança, mas que ela não perca seus valores, respeito à família e, principalmente, a vocação nossa social de investir cada vez mais nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos cariocas, para que eles tenham cada vez mais qualidade de vida. Por isso eu, Pedro Paulo, estou com o Luiz Carlos Pugliali. Quando eu era jovem, pedi a Deus que me apresentasse um marido com quem eu pudesse construir uma família. Deus foi muito além do que eu pedi. Ele colocou o Luiz no meu caminho, um homem bem-humorado, generoso, carinhoso, que além de muitas outras qualidades, é temente a Deus e incansável no trabalho de construção do reino de Deus. Eu costumo dizer que conheço pessoas que amam tanto a igreja quanto o Luiz, mas conheço poucos que amam mais do que ele. Posso testemunhar que mesmo nos momentos em que ele precisa se ausentar por necessidade de trabalho, não nos sentimos sós, né, João Paulo? Porque ele não deixa de participar de todas as questões de família, principalmente no que se refere à formação do nosso querido filho João Paulo. Que o nosso testemunho hoje, para todos os amigos e parentes que vieram celebrar as bodas de prata conosco, seja que esta casa foi construída em cima da rocha. Nossa família chegou onde chegou, não porque somos bons, não porque tivemos sorte, mas sim porque colocamos Jesus no centro das nossas vidas. Luiz, você sabe o quanto
gosto de ser reservada, mas não posso deixar de dizer o quanto te amo e o quanto sou grata a Deus por você e pela nossa história. Esse cara sou eu.